Meninos e meninas, estão todos bons? Estão preparados para mais uma história acerca das nossas lendas e mitos? Hoje vou-vos levar até ao mar, até ao lugar onde vivem aqui os meus amiguinhos, aqueles que não vê-los lá em cima. Chamam-se Oscars aqueles. E vêm assim de um continente muito longe, do outro lado do nosso oceano que se chama Oceano Atlântico. Aqui os Oscars vêm do lado de lá, do lado do continente americano. Mas pronto, eu não sei se eles têm criaturas mágicas como esta que eu vos vou contar, mas nós temos. E ela é linda, fantástica. Estão a adivinhar do que é que eu estou a falar? Estou a falar de uma criatura que se chama Nereide. Ora, uma Nereide é muito parecido com aquilo que todos vocês conhecem, que é uma sereia. Toda a gente sabe o que é uma sereia, não é? Que é assim metade mulher, metade peixe. A Nereide é mais ou menos isso. É algo assim muito parecido. Mas tem uma diferença muito importante. Querem saber qual é? Eu vou-vos contar a história que para nós é uma lenda e que todos os pescadores assim que vivem em Portugal junto à costa e que vão apanhar peixe, aquele peixinho fresco que nós comemos e é tão bom, o peixe faz muito bem, vocês comam sempre peixe e carne porque essas coisas fazem muito bem, assim como aos legumes, claro, não é só o peixe e a carne, também se quiserem podem comer só legumes, que também os legumes são muito bons, portanto vocês falam com os vossos pais e com as vossas mães, mas têm é que comer, está bem, que é para serem grandes e fortes e saudáveis, que isso é muito, mas muito importante. Ora, mas vamos falar então de uma criatura mágica onde nós confundimos muitas vezes com as sereias. Porém, aqui os nossos pescadores, e é uma espécie de segredo, dizem que estas nereides, para além de serem muito, mas muito mais bonitas, também são muito, mas muito mais boazinhas. Eu sei que vocês já viram desenhos animados em que as sereias também são boazinhas. Sim, se calhar uma ou outra até é boazinha, mas normalmente naquilo que nós chamamos de lendas, que é uma espécie de contos de fadas, que é aquilo que eu vos vou contar, as sereias não são assim muito boazinhas. Normalmente as nereides é que são. Ora, as nereides, vamos contar a história deles. Era uma vez uma criatura marinha chamada Doris, que era filha do deus Oceano. Ela era uma das milhares de filhas desse deus Oceano que se chamavam as Oceânicas e que pertencia ao mar, mas também às vezes ia à terra. E juntamente com esse deus que é aqueles senhores que a gente sabe que já falámos na outra história, são aqueles senhores assim, aquelas criaturas mágicas muito importantes que havia antigamente e que hoje em dia ainda se falam sobre eles. Pronto, haviam mais no mar. Havia um que era o rei Nereu. O rei Nereu é o rei mais antigo dos mares, assim muito, muito mais antigo. E um dia o Nereu conheceu a Doris. E o que é que aconteceu? Apaixonaram-se, estão a ver aquele amor lindo e maravilhoso e decidiram casar um com o outro. E tiveram filhas, tiveram muitas filhas. E essas filhas, elas tinham muitos nomes, claro, nomes diferentes, também eram muitas. Eles tinham muitos filhos nessa altura, assim muito, olha, nem sei contar, eram muitas. Assim, muito mais, quase muito mais do que as Oceânides, como era a Doris, a mãe delas. E então, elas tinham muitos nomes, mas eram conhecidas como Nereides. Ora, as Nereides viviam normalmente junto à costa. Porquê? Porque elas, se quisessem, podiam ter como as sereias serem metade peixe e metade mulher. No entanto, se não quisessem, também podiam ser como mulheres, só que conseguiam respirar dentro de água. É assim um bocado estranho, não é? Mas é verdade, elas conseguiam. E agora vamos saber porque é que elas são tão diferentes das sereias para os nossos pescadores e para, no fundo, o povo em geral que conta a sua história. É porque dizem que as nereides, ao contrário das sereias, são uma espécie de sereias boas. E porquê? Vocês já ouviram dizer que as sereias normalmente cantam, elas são todas muito bonitas, cantam e chamam os homens para o fundo do mar? E que acabam por naufragar navios e depois acontecem coisas más às pessoas. Pronto, as
As sereias são um bocadinho assim, não são assim muito boazinhas. E às vezes, apesar de serem lindas, também se podem tornar assim muito, muito feias, assim uma espécie de bruxas do mar, assim uma coisa parecida, mas pronto. As nereides não. As nereides, inclusive, vivem até muito perto das costas, por isso é que os pescadores, tanto em Portugal como em Espanha, dizem que as veem e dizem que já foram ajudados por elas. Porquê? Porque elas já os salvaram. Normalmente, as nereides são como as sereias. Também são lindas, maravilhosas e gostam de cantar. E, como eu disse, às vezes também têm pernas, por isso quando elas vêm à terra, até nós costumamos chamar-lhes ninfas, porque elas até podem viver nos bosques, mas isso é outra história que nós vamos contar mais à frente. Agora vamos só conhecer quem é a história das nereides, está bem? Vamos só falar das nereides. Então, as nereides vivem junto à costa e elas, quando às vezes os pescadores, assim no meio de uma tempestade, e não é só os pescadores, podem ser mulheres, crianças, pode ser qualquer pessoa, quando estão junto à costa num barco e o barco naufraga, ou imaginem até uma criança que não saiba nadar, ou um adulto e que esteja aflito dentro d'água, as nereides às vezes vão lá e salvam-nos a vida, levam-nos até à praia. E então as pessoas ainda hoje acreditam que existem nereides. E nós, como todos, vocês e eu, acreditamos em contos de fadas e nessas criaturas mágicas todas, porque é que não havíamos de acreditar em nereides? A verdade é que se calhar elas existem, não é? Se as pessoas dizem, e é muito importante acreditar que existem criaturas maravilhosas como as nereides que nos ajudam, que estão cá para nos ajudar. Então, olhem, eu para a próxima vou tentar trazer outra história de outra criatura, mas voltaremos às nereides, porque há muitas aventuras com nereides, vocês nem queiram saber. Algumas até têm piratas, vocês gostam de piratas, mas isso fica para outra história, está bem? Então vá, um beijinho muito grande e até à próxima semana, onde eu vou-vos trazer assim mais histórias maravilhosas dessas. Adeus, crianças, até à próxima. Digam adeus aos Oscars, digam adeus, eles são muito chatos, já sabem como é que eles são. Estão sempre aqui de volta de mim, digam-lhes adeus.